Estamos de volta para mais um Café com Política e agora, nesse momento, trouxemos a servidora da Câmara dos Deputados e candidata a deputada federal, Beli Borges. Tudo bem, Beli? Tudo bem, Kínsela, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre política, né? Sobre o que interessa esse momento eleitoral nosso. Para a gente é um prazer receber, conhecer suas propostas e eu tenho certeza que serão muito boas para os servidores públicos, considerando que você também é servidora pública. Sim, é verdade. Então, eu sou servidora do quadro efetivo da Câmara dos Deputados, eu ingressei em 2012, sou técnica legislativa e assessoro os parlamentares na parte de processo legislativo. Então, acompanho as comissões, todo o processo legislativo, desde o início, desde da proposta legislativa ser apresentada, né, até o seu trâmite final, né, com a sanção ao veto e análise do veto, caso haja, né. Então, assessoro a parte de comissões. Na Câmara dos Deputados nós temos 25 comissões permanentes, então são muitas comissões permanentes, fora as especiais, as mistas, em que você tem também o Senado envolvido. Então, toda essa parte de processo legislativo, né, que é fundamental dentro da atividade do parlamentar, né, desde da gênese da lei até a sua finalização, é muito importante. Então, candidata, como trazer essa visão técnica do serviço público, que é importantíssima, inclusive, para os trabalhos na Câmara, para a parte política, que também é importantíssima para o funcionamento da sociedade, para as questões que envolvem a sociedade brasileira? Então, eu acredito que a Câmara dos Deputados é um órgão que tem pessoas extremamente capacitadas. A Câmara dos Deputados, o Senado, o TCU. Então, o Legislativo tem um dos melhores quadros de servidores públicos do Estado, né? Então, nós temos um quadro muito diversificado, com diversas formações. Eu sou graduada em Direito pela UNB, tenho especialização em processo legislativo, né? E na Câmara dos Deputados também toda uma formação voltada para a parte de tramitação de processos, né? Então, curso de legística de processo legislativo em si, todos, desde medidas provisórias, comissões, plenário. Nós temos quadros excelentes. O nosso SGM, por exemplo, extremamente qualificado, né? Então, e eu acredito que falta ter pessoas do nosso quadro também dentro, como parlamentares, né? Porque nós temos um quadro extremamente capacitado que é subaproveitado. A gente assessora parlamentares, assessora em toda a parte de formação da lei, né? Mas não temos tantos eleitos dentro desse nosso meio, né? Seja Câmara dos Deputados, Senado, TCU. É a segunda vez que eu concorro. Em 2018 eu já fui candidata. Eu fiz 15.501 votos e poucas pessoas souberam na Câmara que eu fui candidata, né? Então eu tive uma votação expressiva, eu gastei em torno de R$30 mil na minha campanha e tive um resultado expressivo de 15.501 votos, né? Então agora eu venho pelo PL, uma legenda muito forte, eu acredito que a gente consegue fazer algumas cadeiras para deputado federal e eu estou nessa luta para a gente conseguir, com o viés que a gente defende dentro do Partido Liberal, né? Avançar e ter mais cadeiras, né, eleitas, ser uma das nossas representantes lá dentro do nosso quadro efetivo, né? Perfeito. Candidata, tem pautas que são muito caras aos servidores públicos, entre elas a questão da recomposição salarial dos servidores e também a questão da abertura de diálogo entre os servidores e o governo. Como você, se eleita deputada federal, poderá contribuir com esses debates? Então, dentro da parte desse tema de recomposição salarial, é fundamental entender todo o processo que a gente teve de desvalorização, de renda de todo o povo brasileiro, né? Então, nós estamos num momento de crise, nós passamos por dificuldades muito grandes, né? O servidor público, ele tem uma vantagem em relação ao servidor da iniciativa privada, que é a questão da estabilidade financeira, né? Nós não podemos negar isso. Enquanto o resto do país, muitas pessoas sofreram muito com a perda de postos de trabalho, com desemprego, né? Então temos um momento muito delicado, né? E a questão da recomposição, acho que já estava na pauta de orçamento, né, para ser aprovado, e agora acho que vai ser votado, né, dentro desse período, acho que até o final do ano deve ser votada essa questão da recomposição salarial, que não é aumento, né, recompor o valor, né, que foi acordado dentro da LOA, né, dentro da lei orçamentária, né. Mas nós temos também outras pautas que são muito importantes para mim, que eu entendo que a gente
precisa para o progresso da sociedade como um todo, né? Também olhar como que é o nosso desempenho como país e de que forma a gente pode melhorar, né? Progredir, prosperar. Então eu, na minha defesa de vida, de liberdade, de propriedade, eu foco muito na questão da educação. Eu acredito que a educação é a nossa mola propulsora do desenvolvimento, né? Eu estou cansada de ver deputados e senadores que defendem escola pública para o filho dos outros, enquanto os filhos deles estão na escola privada, né? E dentre esses modelos que a gente tem, modernos, né, que eu acredito, a gente não tem só que renovar os quadros em termos de pessoas, a gente tem que renovar as ideias que estão lá dentro também, né? Então eu trago a questão das escolas conveniadas, né, que são escolas públicas geridas pela iniciativa privada, isso sem onerar o pagador de imposto. Nós já gastamos 6,2% do nosso PIB em educação, então não temos um gasto pequeno, é um gasto expressivo. Nós gastamos mais do que, por exemplo, a Holanda, que gasta 5,36% do PIB dela com educação. Não é pouco, porém o nosso modelo educacional, entra governo, sai governo, ele tem se mostrado muito falho. Nós podemos melhorar isso daí mudando o nosso modelo de sistema educacional. Nesse modelo de escolas conveniadas, existe como você estabelecer metas para que você veja que o aluno, que é o destinatário final daquele serviço, realmente aprendeu, né? Então, por exemplo, os nossos índices de participação no PISA, os índices que o Brasil tem dos nossos alunos no PISA, são muito vergonhosos. A Holanda, por exemplo, que gasta menos do que a gente, está em 26º. Nós estamos na rabeta de tudo isso daí. Você tem Hong Kong, que gasta 3,8%, né? Macau, que também gasta muito pouco, menos de 5% no orçamento deles. E, no entanto, estão em terceiro e em quarto lugar no PISA, né? Então, o que eles fazem de diferente? Está na hora da gente pensar também. E eu acho que o servidor público lá da Câmara, que se prepara, que é qualificado, ele tem condições de propor inovações dentro do nosso legislativo brasileiro, com ideias que funcionam, que já foram testadas lá fora, que dão certo, né? E não foi produtivo, não resolveu o problema, continua ruim o índice, não renova o contrato. Então você cobra a produtividade do gestor, né, da escola conveniada, né? E isso é muito importante, porque hoje não existe essa cobrança, né? E o professor em si também é valorizado, porque hoje, no modelo que a gente tem atual, o professor da rede pública de ensino que é produtivo, que tem um bom rendimento, que faz um trabalho excelente, ele não pode receber mais do que o outro professor. Ele recebe a mesma coisa que um professor que não tem o mesmo rendimento dele, né? E nos modelos de escola conveniada, você tem como bonificar os professores melhores, né? Então, eu acredito que a gente tem que focar também que o serviço público, ele tem um destinatário final, né? E no caso da educação, o destinatário final daquele serviço público ali é o aluno. Então a gente tem que ter a certeza de que aquele aluno está bem formado, que ele vai conseguir ingressar no mercado de trabalho, que ele vai ser bem alfabetizado. Hoje no Brasil a gente tem 65% dos estudantes universitários com dificuldade extrema ainda em interpretação de texto. Ou seja, o sujeito lê o texto e é quase um analfabeto funcional, porque ele não consegue interpretar aquilo que ele acabou de ler. E a gente está falando de um aluno que está no curso de graduação. Você imagine como estão os alunos que consomem o serviço da educação pública de baixa qualidade, né, da forma que é feita, né? Então você tem como cobrar, tem que implementar modelos que dão certo, que já foram testados em outros lugares e que funcionam. Eu acredito nessa visão moderna e é isso que eu quero levar como um parlamentar da Câmara dos Deputados. Perfeito. Mary, muitíssimo obrigada por sua entrevista, pela disponibilidade do tempo. Eu tenho certeza que tem uma pauta extensa e voltada para a sociedade brasileira, voltada para os servidores públicos, que são diretamente atingidos por isso. E eu vou deixar um espaço aí para sua mensagem final e para você falar o seu número também. Tá certo. Um número muito importante, né? E é bem facinho, gente. 22 do Bolsonaro, nosso presidente da República, 61 do DF. Então, 22, 61. Eu sou a candidata que defende a vida, a liberdade e a propriedade, que vai trazer ideias novas para a Câmara dos Deputados, ideias que já foram testadas em outros países e que dão certo efetivamente. A gente precisa ter esse olhar de alavancar a produção, a produtividade do nosso país, né? E a gente faz isso
protegendo contratos com segurança jurídica, respeitando a vida, o direito de propriedade, a nossa liberdade que está muito ameaçada ultimamente, então nós precisamos ter respeitado o nosso direito à liberdade de expressão, à liberdade de vir, de empreender, de gerar riqueza, de produzir, né? Então essa é a minha pauta principal, né? Eu gostei muito da entrevista, obrigada pelo espaço, Kessler, e qualquer dúvida vocês podem me chamar também, minhas redes sociais, Belle Borges DF, quem ainda não me conhece, eu convido para seguir também, e é uma honra estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, Kessler. Muitíssimo obrigada. E esse foi mais um Café com Política, a gente fica por aqui, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.